Então vamos lá, meninas. Boa noite a todas de novo. Eu gostaria muito de agradecer vocês pela presença, agradecer pela compreensão. Realmente, nós passamos aqui por dias difíceis, né? Tivemos Covid, mas Deus restaurou a nossa saúde. E então, eu agradeço muito a vocês pela compreensão e pela presença de vocês hoje, porque eu sei que isso também requer reorganização de agendas. Então, muito obrigada, tá? Esse é um treinamento básico de regência feminina. Então, nós vamos conversar sobre alguns aspectos da regência. Nós temos hoje irmãos bem mais capacitados do que eu, como, por exemplo, nosso irmão Adriano Freire, lá de João Pessoa. Ele é um irmão muito capacitado para falar sobre regência. Eu pude conversar com ele, eu tenho bastante contato com ele, então, juntamente com ele, eu consegui selecionar alguns assuntos mais relevantes. Então, quando vocês tiverem algum tipo de dúvida, de comentário, pode me interromper que a gente vai estar conversando para que as dúvidas sejam esclarecidas, tá bom? Então, vamos começar. A gente vê na Bíblia que o canto, ele é muito falado, né? A gente vê alguns versículos que nós conseguimos entender um pouquinho sobre a adoração que agrada ao Senhor e o tipo de adoração que agrada ao Senhor. Então, antes da gente conversar exatamente sobre regência, eu queria trazer uma reflexão para nós, para que nós possamos, de fato, estarmos empenhadas em oferecer ao Senhor, primeiramente, nós, uma adoração aceitável ao Senhor com o nosso coração. E para isso a gente precisa ser racional, a gente precisa oferecer para o Senhor um culto racional, por isso que a gente precisa ter conhecimento sobre isso. Então, nós vemos que na Bíblia nós temos vários versículos, né? Em Tiago 5,13 diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então a gente vê que o louvor, ele é utilizado para engrandecer ao Senhor em momentos que nós estamos felizes, em momentos até que nós estamos mais tristes. O Senhor, de acordo com as Escrituras, ele nos instrui a nós utilizarmos também o louvor para que nós possamos nos edificar e engrandecer o nome do Senhor. Nós temos também, em Efésios 5,19, um versículo bastante famoso que diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nessa passagem, um pouco antes, tem algumas instruções para nós. Ele diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, que leva à libertinagem, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, a forma que nós podemos nos encher do Espírito Santo é também cantar louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Então, nós vemos que os louvores, eles têm o objetivo de engrandecer ao Senhor, eles têm o objetivo de edificar tanto a minha vida quanto a do outro irmão, e louvar ao Senhor. Nós podemos louvar, dar graças ao Senhor e dizer o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas com os cânticos baseados nas Escrituras. Então, nós vemos que o tipo de louvor que agrada a Deus é o louvor que é direcionado a Ele. Então, nós que vamos nos dispor a fazer uma regência, a conduzir a igreja, as mulheres, o público feminino a levar uma adoração ao Senhor, nós temos que ter isso em mente, que a adoração, ela é direcionada primeiramente ao Senhor. Então, é claro que é importante eu me dedicar, eu estudar para que a minha regência seja cada vez mais uma regência clara, uma regência que ajude de fato as mulheres, né, que vão estar ali conosco, mas também nós temos que pensar que, em primeiro lugar, essa adoração é direcionada ao Senhor,
por vezes, alguns pensamentos vêm à nossa cabeça, mas será que eu tenho dom? Será que eu realmente consigo fazer isso? Permita ser usada pelo Senhor. A gente só descobre que a gente tem um dom quando a gente pratica, quando a gente tenta, quando a gente se desafia, e a gente precisa estar aberta à transformação do Senhor. Então, a partir do momento que você se decide a entender sobre isso e a dispor no seu coração, a adorar ao Senhor com um novo desafio para você, tenha isso em mente, que a adoração é direcionada ao Senhor e não ao público participante. Então, é como uma reunião de oração, né? Ou todas as orações que os regentes, os ministros fazem. Eles não estão falando com o público ouvinte, mas eles estão falando com Deus. É claro que é uma oração coletiva, mas é uma oração direcionada ao Senhor. É um instrumento do Senhor que é usado naquele momento para que consiga fazer o que o Senhor quer que ele faça naquele momento. Então, da mesma forma, assim como um culto público, o coral, o grupo de pessoas, nós vamos falar mais para frente sobre os tipos de canto na igreja, não está se apresentando para a plateia, mas para Deus. Então, não tem problema você ser um pouquinho desafinada, não tem problema você, às vezes, errar uma palavra, porque, na verdade, o que o Senhor está vendo nesse momento é o seu coração. Vocês estão vendo a minha tela? Só tá a primeira, só, Mari. Não, Mari, esse tempo todo tá a primeira só. Que estranho. Peraí, eu vou pôr de novo. Agora vocês veem? Agora sim. Tá. Então, nós temos diversas passagens e o objetivo de trazer diversas passagens é para que nós possamos nos conscientizar sobre o tipo de louvor que o Senhor espera que nós ofereçamos para Ele. Então, em Hebreus 12, 28, fala sobre isso, que nós devemos adorar ao Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, existem formas de adorar ao Senhor, com reverência e temor. E quando nós nos dispusemos a fazer uma regência, quando nós estamos de fato dispostas a levar as mulheres, as nossas irmãs, a levar um louvor agradável ao Senhor, nós devemos fazer isso de modo aceitável, com toda essa consciência, com reverência e temor ao Senhor. Então, a gente sabe que quando a gente lê essa passagem, a gente entende que existem adorações que são inaceitáveis ao Senhor. E a gente não quer isso. A gente quer realmente oferecer uma adoração aceitável a Deus. A gente vê exemplos na Bíblia que Deus rejeita a adoração que não é feita de coração. Então, por exemplo, a história bem famosa de Caim e Abel. Abel ofereceu das primícias para o Senhor, mas Caim ele ofereceu uma parte que não foi aí a primeira ao Senhor. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Assim como Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, eles eram da tribo de Levi, eles foram escolhidos para oferecer uma adoração ao Senhor no templo, né? No tabernáculo. E quando eles estavam adorando, eles ofereceram uma adoração ao Senhor que não agradou. E eles foram consumidos, né? Então, de fato, a gente vê que o Senhor, ele está olhando, ele está observando a nossa adoração e precisamos estar também atentas com isso. E a gente vê que, através dos nossos lábios, nós podemos oferecer um sacrifício de louvor. Através da nossa boca, né? Nós podemos oferecer muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, infelizmente. Então, que nós possamos usar o fruto dos nossos lábios para confessar o nome do Senhor com muita consciência,
para que também nós possamos ser usadas por Ele. Deus ouve o fruto dos nossos lábios e Ele ouve principalmente a melodia do nosso coração. Então, a verdadeira adoração que agrada ao Senhor é uma expressão dos lábios que vem do nosso coração. Então, os lábios são instrumentos que Deus nos deu para que nós possamos oferecer algo a Ele sincero que vem do nosso coração. Então, dando esse panorama geral sobre a adoração, eu quis trazer para vocês um pouco dessa reflexão, porque eu acredito que a regência e o louvor no culto, em todos os momentos, é um momento muito importante, né? É claro que a gente tem os pontos altos do culto e das reuniões, mas os louvores, eles dão um direcionamento, eles preparam o nosso coração. Então, eu gosto bastante dos louvores e oro para que o Senhor faça realmente a vontade nascer em nossos corações, para que a gente possa cada vez mais fazer uma regência, fazer um louvor ao Senhor de qualidade, um louvor que seja consciente, um louvor racional e que ele se agrade realmente dos nossos louvores e de tudo que a gente presta ao Senhor de todas as nossas formas. Então, quando a gente fala de tipos de canto, a gente tem algumas formas. Então, a gente tem o solo, quando é só uma pessoa que se destaca. Isso às vezes acontece nos cultos, em algumas reuniões, isso às vezes pode acontecer, né? Quando a pessoa pega o microfone para si, você só ouve a voz da pessoa. É um canto solo, né? Isso acontece. Nós temos também vários grupos musicais, gospels, que isso também acontece. A pessoa só ela canta, só ela se destaca. Não é esse tipo de canto que a gente tem na igreja. A gente tem o grupo quando as vozes cantam em uníssono. O que isso quer dizer? Quando as vozes cantam em unidade, no mesmo tom, que é geralmente o que acontece nos cultos também, todo mundo do mesmo tom, o regente começa a cantar e aí a gente canta junto com ele, no mesmo tom, sem muita variação. A gente também canta em grupo na igreja. E o coral, que é o mais ansiado por mim, pelo menos, pelas pessoas que têm conhecimento, né? A Adriano vem fazendo um ótimo trabalho em relação a isso, que é o canto em 4 vozes, que é como as igrejas dos Estados Unidos, as igrejas de Cristo, elas cantam em 4 vozes. E é um coral muito bonito. Eu acho que algumas de vocês já participaram de corais aqui, da igreja mesmo, vocês sabem como isso é importante, como isso traz edificação para a nossa vida, para a vida do outro. Então, o coral é realmente uma forma de canto muito, muito bonita de se ouvir, né? Os quartetos, os sextetos, os grupos, os corais que cantam em 4 vozes são bem bonitos. E dentro do coral, a gente tem as classificações vocais. O que isso quer dizer? Que nem todo mundo canta no mesmo tom. Então, todo mundo cada pessoa tem um timbre diferente de voz. Dentro das classificações vocais, tem mulheres que cantam em tons mais agudos e tem mulheres que cantam em tons mais graves. Dentro da classificação masculina, nós temos homens que cantam de forma mais aguda e tem homens que cantam de forma mais grave. Então, são os famosos nominhos, né? Soprano. Então, o que é uma classificação vocal soprano? É uma mulher que canta em tons agudos, por exemplo, a minha voz. Eu sou soprano, porque eu consigo atingir algumas escalas de tons dentro de uma escala musical. A gente tem as contraltos. Um exemplo de voz contralto aqui, eu vou até pedir licença para usar, Neiva, porque eu acho sua voz muito bonita. A Neiva é um exemplo de contralto muito bonito, a Imaculada, tenho boas memórias da Imaculada.
que tem também uma voz muito bonita. Então, são vozes femininas que estão numa escala de canto um pouco mais graves do que esse agudo, que as sopranos têm. A gente tem os tenores e os baixos nas vozes masculinas. O baixo é o exemplo do Rogério Gomes, ele é um baixo, e o mais próximo aí do tenor, meu irmão, o Fábio, e os demais irmãos que regem lá na frente, eles têm uma característica de voz tenor, tá? Então, essas são as principais classificações vocais que a gente tem dentro das vozes que nós podemos encontrar, tá? O que é importante para você que quer reger? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mari, eu não sei o que eu sou. Às vezes eu canto meio grave, às vezes eu canto meio agudo, às vezes eu vou conforme a música vai proporcionando para mim, o louvor. Se você tiver dúvida em relação a isso, eu estou à disposição para poder te ajudar, para a gente poder descobrir qual que é a sua classificação vocal, mas de qualquer forma a gente vai ter que encontrar um equilíbrio para a regência, porque nós temos alguns tons que são mais favoráveis para a regência, tá? Nem tão altos e nem tão graves, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, o que é reger? Então, primeiramente, reger é conduzir a congregação para o louvor. É o facilitador. Reger é facilitar o cântico. O regente, ele ajuda para que as outras pessoas entendam o tom, o tempo, o início e o fim, que são marcadores principais do louvor. Então, todo louvor tem um tom, ou seja, tem um timbre que a gente vai cantar, não é essa a melhor palavra, mas a gente sempre tem um tom. A gente tem um tempo, que a gente vai marcar o tempo da música, quando a música vai começar e quando ela vai terminar. Então, o regente, ele precisa facilitar para que isso aconteça. Ele conduz e leva a igreja, as mulheres, a oferecer um louvor agradável ao Senhor. Então, facilitador, ele faz com que as vozes se somem. Então, não é a voz dele que vai ser destacada, é a voz das outras pessoas. O que é muito legal de poder fazer quando você está regendo é começar com o microfone mais próximo da boca, não grudado na boca, mas mais ou menos aqui, né, em torno de uns 10, 20 centímetros da boca, senão o som vai ficar muito abafado. Você começa a começar em mim e abaixa mais o microfone, porque assim você vai estar dando para as pessoas o tom inicialmente, e depois você pode abaixar um pouco o microfone para que as vozes se somem. E aí, com as suas mãos, a gente também vai falar sobre isso, você vai oferecendo os outros parâmetros da regência. Ele esclarece. O regente, ele não pode deixar nada confuso. Ele precisa esclarecer para as pessoas se tem repetições, se vai terminar uma frase, se é mais alto em algum momento, se as pessoas precisam aumentar o volume em algum momento, em outro momento se precisam abaixar mais o volume da voz, quando a música vai ter a continuidade, quando ela vai retomar, o ritmo. Então, o regente, ele esclarece, para que quando parece tudo muito confuso, ele esclarece o que está faltando ali
para que o louvor aconteça de uma forma adequada. Direciona todas as ações dentro do louvor. E para isso acontecer, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Então, quando você tiver contato com o microfone, você jamais vai fazer isso aqui, para ver se ele está funcionando. Será que o microfone está funcionando? Pá, 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 pá. Jamais você vai fazer isso, né? Porque isso prejudica o microfone, acaba quebrando o microfone, na verdade. Então, você pode fazer som, testando, 1, 2, 3, para você ver se o volume está ok, para você ver se esse microfone está de fato ligado, mas não bater nele. A gente tem uma questão importante lá no São Bernardo, que o que acontece? A acústica não é uma acústica muito favorável. O que quer dizer acústica? O tipo do prédio da igreja não tem um bom direcionamento do som. O que isso quer dizer? Que a gente não consegue se ouvir, muitas vezes quando a gente está regendo os louvores. Isso é uma questão importante. Então, quando a gente não consegue se ouvir muito, a gente acaba perdendo a noção se a gente está falando, se a gente está cantando muito alto. Então, nas primeiras vezes, a gente pode até fazer um treinamento mais presencial, de manejo de microfone, de treino para vocês irem se acostumando, porque ali, de fato, a acústica é um pouco ruim, e a gente, às vezes, pode ficar um pouco perdida em relação a volume de voz, tá? Mas vocês podem fazer isso, começar com o tom e depois abaixar um pouquinho o microfone. A gente precisa se atentar ao ritmo. Então, se um cântico tem um ritmo rápido, a Deus demos glória com canto no céu, seu Filho bendito. Eu vou seguir esse ritmo até o final. E vou ter consciência de todas as pausas. Então, eu sei que no refrão é diferente. Eu sei que nas estrofes a Deus demos glória com canto no céu. E aí no refrão, exultai, exultai, vinde todos louvai. O ritmo, na verdade, as paradinhas, né, as batidas continuaram as mesmas. Só que as palavras, elas são distribuídas de uma forma diferente. Então, é importante ter a consciência do ritmo desse louvor para que o ritmo não fique nem mais acelerado e nem devagar no meio da regência. Como que você vai saber isso? Porque você vai estudar antes, você vai ensaiar, você vai fazer todo esse preparo para que o cântico saia aí da maneira que você, né, aprendeu. O tom. Então, essa é uma coisa importante sobre o tom. A gente não pode fazer uma regência nem tão aguda. Então, se eu chegar numa reunião de mulheres e eu começar a reger um cântico lá em cima, por exemplo, a começar em mim, quebra corações. Só eu vou cantar e quem for soprano vai cantar comigo. E as contraltos vão sofrer para cantar comigo, porque elas não vão conseguir, porque devido à escala que elas alcançam. Então, eu preciso achar um tom neutro, né? Então, eu preciso ter na minha cabeça que eu não posso nem tão alto e nem tão baixo. Se eu sou contralto, também não dá para eu fazer um tom muito abaixo. A começar em mim, quebra corações, porque é difícil também para quem é soprano. É um pouco desafiador, né, conseguir encontrar o tom do louvor para que ele seja adequado para todas as irmãs cantarem. Isso eu acredito que é uma prática que vem. Aos poucos a gente vai treinando o nosso ouvido,
Aos poucos, a gente vai tendo mais experiência com isso e a gente consegue entrar no meio termo, mas lembre-se disso, né? Quando você estiver ensaiando e elegendo alguns cânticos, também pense em cânticos, né? Não vai reger. Do pó, meu Deus, homem criou. É um cântico muito difícil de reger, um cântico muito alto. Ele já é agudo por si só. Então, para fazer uma estruturação de tom, eu vou precisar ter um pouquinho mais de ajuda, se eu não tenho um ouvido treinado. Então, eu falo, não reja se você não tem segurança desse cântico. Não reja se você está confusa em relação ao tom, em relação a como que você pode conduzir, porque lembra que o regente, ele esclarece. Então, se tiver alguma coisa confusa, na hora da regência pode atrapalhar um pouquinho, tá? A gente entende que estamos em treinamento. Então, tá tudo bem nas primeiras vezes e depois. Vocês que não quero também que vocês fiquem assustadas a ponto de ai, não quero fazer e tudo mais, quero que vocês se sintam motivadas para fazer isso, porque de fato é uma área que tem bastante deficiência nas reuniões, que a gente tem muita demanda, a gente precisa. Então, se vocês precisarem da minha ajuda em qualquer momento, eu estou super à disposição. Mas fiquem com isso na mente, sobre o tom. Qual tom será que eu vou poder reger aquele cântico para que fique confortável? Faça alguns testes na sua casa, experimente a sua voz. Só assim que você vai conseguir ter mais noções desses tons que são diferentes. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Que existem formas diferentes de cantar e tons diferentes. Mas você pode perceber, a partir de domingo, que existem regentes que cantam cânticos em diferentes tons, né? A gente sabe que existem regentes que regem cânticos diferentes de outros, e a igreja vai seguindo. Então, comece também a perceber isso. O quanto que você muda a sua voz para cantar com determinado regente e com outro. Então, eu sei que, por exemplo, que o jeito que eu canto com algum irmão que é um pouco mais grave é diferente de um irmão que é um pouco mais agudo. Eu sei que tem essa diferença, mas são locais confortáveis para que eu cante. Então, também vocês podem se atentar a isso. Tempo, como eu falei, então tem o ritmo e o tempo da música, do louvor. Atentar-se aos refrões, às estrofes e às repetições. Isso precisa estar muito claro para mim e para as pessoas. Então, eu preciso saber o que fazer lá na frente. Eu preciso, antes de reger, eu preciso conhecer o cântico todo, do pé à cabeça. Preciso decorar esse cântico. Quantas vezes for possível, é importante que eu conheça esse cântico, eu conheça quantas vezes que vai repetir o refrão, quantas estrofes tem, quantas finalizações, repetições nas finalizações que às vezes tem. Eu preciso ensaiar, e eu só vou saber disso quando eu estudar esse louvor e eu me preparar para ele. Então, não dá para chegar lá na frente e ficar confuso em relação ao cântico, né? É importante, por isso que eu falei, escolham cânticos que vocês conheçam. Escolham cânticos que vocês já estejam muito acostumadas com ele, porque trazer cânticos novos vai ser um desafio, talvez, né? Talvez não seja, talvez tenha algumas pessoas que possam saber no momento, mas você também precisa se sentir segura. Se você tiver um cântico novo e se sentir segura dele, souber todas as repetições, todas as estrofes, tudo bem. Mas se você se sentir um pouco mais insegura, é melhor que você eleja outros que você tenha na sua memória bem clara como que eles são.
Então, algumas dicas básicas. A gente tem vários tipos de regência de tempo. E eu não vou entrar nesse mérito, porque são muito elaboradas e acho que não cabe aqui para a gente. A gente quer uma coisa mais básica. Mas a mão da regência é sempre a mão direita e a mão do microfone é a mão esquerda. É difícil ter essa coordenação de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de segurar o microfone com uma mão e de reger com a outra, mas aos poucos é algo que a gente pode ir se acostumando. Quem for canhoto, tá tudo bem também fazer essa troca se for muito difícil para você. E aí, pensando em deixar algo muito básico para a regência, de não fazer os tempos mais elaborados, criou-se, então, uma forma básica de reger. Então, essa forma básica de reger, ela marca o tempo da música. Então, a gente marca o tempo forte, que é a setinha para cima, e o tempo fraco. Tempo forte, tempo fraco. Tempo forte, tempo fraco. Então, a mão, ela basicamente vai de um lado para o outro ou de cima para baixo. Tá? Então, por exemplo, a Deus demos glória, contanto no céu, seu Filho bendito. Tá vendo que todo cântico tem um ritmo. Tum, 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 tum. Agora, por exemplo, um cântico mais lento. Vamos pensar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Eu tô marcando. Tum, 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 tum. Como emblema de vergonha e dor. Então, é uma forma básica de marcar o tempo para que você não se perca. Tá? Quem se sentir à vontade pode utilizar as mãos para ajudar a marcar o tempo. E para ajudar também a congregação, né, as irmãs, a entenderem sobre o tempo da música, porque às vezes tem uma irmãzinha que às vezes está mais animada com louvor, e tem outra que talvez está um pouco mais precisando, um pouquinho mais de incentivo. Então, é importante. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Então, traz muita clareza, traz segurança para as pessoas que estão cantando com você. Então, é uma prática boa que a gente pode ter também para ajudar as nossas irmãs. Todo cântico tem um tempo. Então, isso também seria importante, vocês começarem a perceber o tempo dos cânticos. Tem gente que pega a mão, né, e vai batendo, pode fazer com o pé também, para vocês irem sentindo esse tempo. Todos esses tempos, na verdade, eles são marcados pelo metrônomo, que é um instrumento que marca o tempo. Ele fica... Toda a música tem um tempo. Então, com base nisso, de uma forma bem simplificada, a gente vai tentar ajudar as pessoas. Pode falar, Cris. Eu vejo muito importante isso que você falou do tempo, da regência, porque, por exemplo, eu que vim do Rio, no Rio alguns são os mesmos cânticos, mas o tempo é diferente. Sim. Lá era mais agitado, assim, mais rápido, né? Aí aqui eu senti muita diferença e às vezes eu me perdia. Então também ter, né, pensar assim, se tem visitante, assim, de fora e tal, porque até ou vem alguém reger de fora, o ritmo é diferente e você acaba se perdendo, assim, um pouco. Sim, aí a regência é bem importante, assim, nesse sentido. Sim, é isso mesmo. A gente precisa considerar tudo isso, né?
de fato incluir, para que todos possam cantar junto, porque todos precisam ter essa oportunidade, né, de oferecer aí esse louvor ao Senhor. Então, isso que você falou é muito importante. Tem outra coisa também que é muito importante que eu lembrei agora. Tem alguns cânticos que tem algumas palavras que as pessoas não têm a mínima ideia do que é. Por exemplo, aquele cântico, se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Então, é importante esclarecer o que significa isso. A gente sabe que são ondas. Se as ondas parecem tão grandes, né? Se às vezes você acha que com tanto desânimo, você acha tudo na sua vida em vão, você conta as bênçãos que você vai se alegrar, você vai ficar surpreso com o que Deus já fez. Então, é importante esclarecer também, porque nem todo mundo sabe o contexto daquele louvor, né? Algumas palavras que são palavras mais obscuras, que às vezes a pessoa está cantando, mas nem sabe o que significa. Então, é importante também esclarecer isso. Se alguém quiser comentar mais, pode ficar à vontade, tá? Opa. Então, tem algumas outras questões que também são importantes, né? O sorriso é importante, o contato visual. Então, se eu estou cantando um cântico de alegria, estou alegre aqui, com Cristo Jesus, estou alegre aqui. Não parece que eu estou alegre aqui. Então, o sorriso, o contato visual, estou alegre aqui. Olha como é diferente você ser conduzido por uma pessoa que está, de fato, sentindo o cântico. Você olha para a pessoa e você fala, nossa, que vontade de sentir essa alegria, né? De cantar assim, nossa, estou muito motivada, vamos lá. Então, o sorriso é muito importante, o contato visual, você olhar para as pessoas enquanto você está cantando, o olhar comunica muito. A gente comunica de várias formas, e o olhar é uma forma, o nosso corpo. Então, se tem algum cântico de elevação de mãos, algum cântico que você possa usar, né, ao seu favor, o seu corpo, não ficar com o corpo, né, mais prostrado, que traz uma informação até de tristeza, de desânimo, mas de você, de fato, se colocar alerta ali ao cântico, atento e participativo. Isso é muito importante para que haja um engajamento maior das pessoas também. Assim como o uso dos espaços. Então, a gente não tem costume de ficar, né, no púlpito para fazer a regência, mas de você também ter um lugar que você possa ficar para que as pessoas consigam te ver, para que as pessoas consigam ter clareza aí da sua imagem. A gente agora tem que usar máscara, né? Então não dá para ver o sorriso, mas dá para ver os olhos, o sorriso com os olhos, dá para ver as mãos, então talvez a gente tenha que até usar um pouco mais do nosso corpo, né? No sentido de presença, para também ajudar as nossas irmãs. Tomar cuidado com as mãos, com braços e com pernas, né? Não fazer também movimentos muito grandes que possam tirar a atenção. A gente precisa fazer a escolha dos louvores compatível com o tema. Então, tem louvores para cada tipo de ocasião. Então, talvez não seria o momento de trazer um cântico triste, né, que traga essa memória aí, por exemplo, da cruz, do sacrifício de Jesus, que é um momento que nos remete à reflexão, né? Não é um momento triste, a gente sabe, é um momento feliz, mas a gente precisa ter louvores compatíveis com o tema. Então, se são mulheres felizes, por exemplo, vamos escolher cânticos que falem da felicidade, né? Mas só Jesus pode dar a razão de viver.
Alegria e paz, só Jesus pode dar. Então, são cânticos que a gente pode ter essa escolha cuidadosa, de acordo com o tema e com o que a palestrante vai falar naquele dia. É importante que você converse um pouquinho, brevemente, com a palestrante, para entender qual é o objetivo dela, o que ela busca trazer na mensagem, para que você também possa fazer um fechamento e fazer aí uma união também com os cânticos, tá? Meninas, essa é uma ideia bem básica sobre regência e eu quero, de fato, motivar vocês para que Deus conserve vocês, essa boa vontade de vocês servirem ao Senhor com os louvores, que eu vejo que é um privilégio a gente poder fazer isso, e que a gente possa aprender cada dia mais. Fazer essa aula para mim foi um aprendizado, para que eu também aprimore a forma de regência e que a gente possa ser instrumento, se permitir, né? Se você está um pouco na dúvida, não sei, talvez, eu posso te ajudar, a gente pode ir com calma, a gente pode cuidar disso com calma, não se assuste, parece muito difícil, mas lembra disso, que Deus usa quem tem aí à disposição e quem tem boa vontade. E o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo para que a gente possa ir aprender juntas.